Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast e hoje a gente tem uma convidada especial, a doutora Letícia Radaik, para falar de um tema bem interessante, que é a questão da grafotecnia, documentoscopia, temas que às vezes passam meio desapercebidos, às vezes a gente nem sabe que existe isso, e quando surge um problema, surge um caso concreto, a gente não sabe a quem recorrer. Então hoje a gente vai tratar desse tema. Antes de eu fazer a leitura do currículo dela, vou passar para o meu pai também dar um olá para vocês, para ela também fazer os comentários iniciais, e aí depois a gente faço aqui a leitura do currículo dela para a gente começar esse bate-papo. Como sempre aqui no MedLexCast, um bate-papo bem descontraído, tratando do tema de uma forma bem leve, para que vocês possam entender como que isso pode ser aplicado no dia a dia de vocês. Olá pessoal, como o Neto já antecipou, hoje nós vamos tentar abordar aqui de uma forma tranquila, de uma forma serena, alguns temas que são de fundamental importância, o que eu vejo que eu reputo como fundamental, né? É a gente trazer conhecimento de coisas que têm aplicativo e que muitas vezes a gente as ignora por ignorância no bom sentido, aquela falta de conhecimento de. Estamos aqui com uma expert nisso, que vai nos iluminar a consciência em cima de um tema bastante importante e de pouca discussão no dia a dia. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer, né, pelo convite, estar aqui com duas pessoas muito sábias, né, que levam a informação para as pessoas realmente dessa maneira. Isso é bem importante. Então, muito obrigada, viu? E quero dar um oi para todo mundo, né, muito importante estar aqui e falar para vocês de algo novo, talvez não tão novo, mas de oportunidades de crescer, né, de as pessoas saberem mais. Então, é isso aí. Com certeza. Primeiro eu vou ler aqui o currículo da doutora. Podemos chamar de Letícia só, né? É mais fácil. É mais fácil, fica mais informal, mais tranquilo. Ela é perita grafotécnica, documentoscopia, grafologista, terapeuta, especialista em comportamento humano através da escrita. Olha só que interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Formada em processamento de dados pela Universidade Mackenzie. E eu acho que para a gente começar, podia falar mais ou menos qual que é a sua área de atuação, como que você trabalha, como que funciona o trabalho, né, de quem faz perícia grafotécnica, documentoscopia, e aí depois, por último, a gente falar sobre a questão da análise da escrita, que a gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, que é uma questão bem, bem interessante. Legal. Doutora, se me permite, claro, aquilo que o Neto falou, queria dar uma intervenência no seguinte sentido. Dá um breve relato sobre o histórico de tudo isso, porque como é uma ciência que muito poucas pessoas conhecem, e quando a gente que dentro do nosso ambiente, que faz muita perícia, é muito comum alguém se surpreender quando existe uma alegação de que é minha, não é minha, essa assinatura eu fiz, essa assinatura eu não fiz, dentro daquela condição de materialidade do direito, e a gente virar e dizer assim, não, mas existe uma forma de provar, por meio de uma perícia grafotécnica. E eu queria que a senhora desse uma abordagem, até para situar dentro para os nossos ouvintes aí, e assistentes, situar dentro do contexto, antes de propriamente entrar no mérito do técnico de tudo isso. Sim. A grafotecnia, o nome já fala, né? É uma técnica voltada à grafia. E isso veio historicamente falando, de Solange Pellar. Solange Pellar era um criminólogo, era homem, o nome dele é Solange, mas era um homem. E ele utilizava esses princípios da escrita, onde quem manda no processo grafo-escritural existe o cérebro. Então o nosso eu, a nossa pessoa está o tempo todo no domínio daqueles movimentos. Aqueles movimentos não são feitos de uma maneira em que alguém vai ter um igual ao seu.
o processo escritural ele é muito único, porque tem que haver com os seus batimentos cardíacos, com a sua respiração. Então essa estrutura toda ela passa para o papel. Então o princípio da grafoscopia são as leis da escrita, que vem de Solange Peillard há muito tempo atrás. E através desse sistema é que se é possível comprovar que aquela escrita definitivamente saiu de punho caligráfico de determinado sujeito. Então não tem como ter duas escritas no mundo iguais, isso não existe. E mesmo que a pessoa passe tempo, por exemplo, se a gente tem em casa o escrito de alguém, você sabe que aquela escrita é de tal pessoa, né? Sim. E às vezes a sua mesmo, olha, essa aqui é minha, né? Então não tem como, é um retrato nosso muito fiel. Então a gente pode dizer que se assemelha a uma condição de identificação digital. Isso. Ela um DNA, a escrita quase que é, aspas, um DNA do indivíduo naquela forma de manifestação, é isso? E é tão, exato, e é tão interessante isso que a gente carrega, olha que interessante que quando você está fazendo uma perícia ainda tem essa colocação, você tem um arrastamento de DNA, pode ver, né, que você às vezes carrega traços do seu pai, do seu avô, na tua escrita, você fala, nossa, minha letra parece com a do meu pai, parece com a minha mãe, porque existe um arrastamento. Então até teve um dos casos que eu participei em que quem fez a assinatura fraudulenta foi o filho. E a gente se identificou porque ele tinha os mesmos traços do pai. E aí a gente falou, isso aqui não tem como sair da mão de uma outra pessoa que não seja da família. Então você tem você carrega com você esse DNA digital. E ela é mais ainda forte do que uma leitura de olho, de DNA, porque a escrita precisa de você querer escrever. Você faz por vontade. Ninguém vai pegar na sua mão como o celular. A pessoa, sei lá, olha, não precisa que ela queira, é só ela abrir o olho, pegou. Identificação do face. Mas a escrita tem que ter a intenção de fazer. Não tem como. Eu não quero escrever, né? Então, por exemplo, tem um sequestro, aconteceu alguma coisa, a pessoa foi obrigada a escrever, ou então algum processo judicial que o colaborador, de fato, ele queria fazer tal coisa. Então, esses movimentos mostram a intenção da pessoa, o querer ou não querer fazer aquilo. Eu acho que, se me permite, é uma condição até que extrapola só a veracidade ou não de uma escrita. Não é da pessoa ou não é da pessoa. Ela indica até, com os traços desse arrastamento, quem pode ser ou qual leque de pessoas as quais a gente está sob suspeita, sob índice entendido. Justamente. Muito importante isso. Então a gente pode dizer que existem dois tipos de análise que podem ser feitas da escrita. Uma questão de você ver quem escreveu, mas você também fazer uma análise da escrita no sentido de intenção, do que está passando ali na escrita. Como que funciona isso? A própria grafoscopia, por exemplo, que eu estou retratando aqui, é a fluidez. A sua fluidez da escrita, ela indica que você está à vontade para escrever algo, você está de acordo com algo. Isso é uma das características dentro da grafotécnica que são avaliadas. Então, mesmo dentro da perícia grafotécnica, você vai ver que o traço tem fluidez, ou seja, aquele traço ele pertence a você e você está fazendo aquilo de uma maneira muito normal, espontânea. Agora, quando você faz um traço que ou não pertence a você ou é contra o que você quer, forçado, isso vai aparecer também, porque essa fluidez vai ser comprometida. Então, dentro da grafoscopia, dá para identificar exatamente isso, né? A intencionalidade do gesto gráfico, quando ela é fluida, a pessoa fez porque ela estava de acordo com aquilo. A fluidez, ela é um dos itens onde a gente tem como categoria de comprovação. Né? Então, sim, aí nós temos a outra área, que é da personalidade, é a grafologia, mas aí já é comportamento, personalidade, mas na grafoscopia já dá para fazer isso. O que eu percebi, eu estou vendo você fazer citações, onde a gente tem algumas coisas que são analisadas. Você enumeraria para a gente essas coisas, para a gente poder... Você falou agora na fluidez. Quais são os tópicos que se analisa, por exemplo, numa perícia para efeito de que sempre se tem um objetivo, é que a gente briga no dia a dia da perícia, que a perícia tem que ter um objetivo, senão não é perícia. Exato. Então, de acordo com o objetivo que se busca para a materialidade daquela prova pericial grafotécnica, é que você divide isso? Como é que funciona?
É assim, existem certas variáveis que a gente analisa, são diversas, inúmeras, mas eu vou falar algumas das mais frequentes, né, são muitas, porque é através dessa avaliação de variáveis que você vai chegar no sim ou não, se pertence ou não pertence a um autor. Uma delas que a gente pode falar é o valor angular. Então, por exemplo, imagina a sua assinatura, e cada um imagina a sua, né? Os seus traços podem ser mais angulosos ou mais curvilíneos. E esses processos de angulosidade ou então as curvas, eles se repetem sempre nos mesmos lugares. Às vezes você pode imaginar um traço mais arredondado, sei lá, você faz, eu chamo Letícia, então eu faço uma voltinha aqui do L mais redondinha aqui em cima. De repente, alguma pessoa que queira fazer uma falsificação, ela vai tentar fazer essa voltinha aqui, mas na hora que ela chegar aqui em cima, como aquele traço não é dela, ela vai ter que fazer o quê? É como você tá dirigindo um carro, aí você fala assim, Waze, você perdeu o sinal. Faz em cima da hora. É isso, e aí o seu cérebro ele tem que recuar a energia, tipo, puxar o freio de mão para calma, não, é para cá. Então esse movimento, ele vai gerar de uma curva para um ângulo. E aquilo não pertence ao meu padrão. A perícia, ela precisa de elementos de comprovação. Então, por exemplo, eu tenho que tomar amostras de 20 escritas de Letícia para saber que meus traços, eles repetidamente têm um padrão mais curvos. Você vai identificar um padrão e comparar com o que você está analisando. Você cria um modelo padrão de traço e a partir daí faz o comparativo com o que você está analisando. Por isso que uma assinatura nunca vai dar para você fazer nada, porque a nossa assinatura muda. Sim. A gente nunca vai fazer igual. É difícil fazer. E se é uma condição que vem, como você brilhantemente colocou, de uma condição cerebral, tu vai influenciar com o momento, com a minha emoção, com a minha vontade, com o meu bom humor, vai ter uma influência com tudo. Mas a sua identidade não muda. O DNA da escrita permanece. Isso mesmo. Entendi. Por isso que tem que ter o objetivo de perícia é fundamental. Eu falo para minhas alunas, eu dou o curso de grafoscopia, eu explico para elas. Vocês têm que ter o objetivo da perícia. Você tem que perguntar para o cliente o que ele quer com aquilo. Porque isso é fundamental. Eu tenho muitas técnicas para utilizar, mas o que você quer comprovar? É se realmente aquela pessoa fez porque ela quis? Ou você quer comprovar se é de punho ou não é? Se aquela assinatura é dela, se aquilo foi ela que escreveu. Como toda perícia, você vai ter que adaptar o método que você vai utilizar, o objeto que você está fazendo. Porque senão não adianta falar, a pessoa estava com instabilidade emocional. O que isso muda? Muda no caso que está sendo analisado. Qual é o percentual, na tua experiência, de materialidade? Porque obviamente vai ter momentos em que o objetivo, não bate com aquilo que se tem de provas, de possibilidades, em função de que é uma condição retrospectiva que vai se analisar, por exemplo, uma materialidade de prova quando se fala em perícia judicial ou mesmo perícia assistencial. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, dentro da tua experiência, qual é o percentual de materialidade que a perícia chega a dizer assim, posso afirmar que é objetivo, não posso afirmar? Por que eu te pergunto isso? Porque na nossa área de perícia médica, é uma ciência, como a gente diz e cansa de dizer, de verdades transitórias, de verdades momentâneas. Quer dizer, você tenta retratar o mais próximo possível da verdade real. Diferente quando você fala em perícia, por exemplo, contábil, em perícia que é matemática. É matemática, acabou. Eu chego a conclusões ou não chego. Dentro da perícia grafotécnica, eu consigo, em que percentual, afirmar assim, por exemplo, essa assinatura é da Letícia. Ou posso afirmar, a Letícia foi obrigada ou não a fazer essa assinatura. Quais são esses percentuais de materialidade de prova que se consegue? Então, ele é muito assertivo, porque é a técnica, você tem que seguir aquela técnica, o ângulo, a velocidade, a inclinação da escrita. Então, a gente tem aquela tabela de itens a serem seguidos e no final você vai atribuir o quê? Confere ou não confere. Então, é sim ou não. E isso se chega a percentuais. Ou não, tipo, a gente faz, por exemplo, com o DNA. Sim. 99,9, não,
ela é inclusiva ou ela é exclusiva? Essa é a grande X que eu sempre tive em dúvida. Existem diversos tipos de aplicação dessas perícias e de acordo com o nível de conhecimento do perito grafotécnico das ferramentas que ele usa. E o que ele tem de prova. Exatamente. Também. Então, por exemplo, eu tenho técnicas e outras formas de comprovar por percentuais, mas isso não é comum de você ver os peritos fazendo. A maioria dos peritos tem essas avaliações e eles põem as evidências em imagens e falam, pertence ou não pertence. Mas eu tenho uma validação onde eu uso percentuais, que eu também gosto muito. E aí depende do caso eu uso, não é sempre, porque é bem ao que a pessoa quer chegar. O objeto que está sendo discutido. Exato. Então tem que conversar com o advogado, tem que entrar todo mundo numa conversa para falar para onde nós vamos, para onde esse barco vai chegar, onde você quer que chegue. Eu quero percentual? Ok, eu tenho um gráfico onde eu faço a assinatura de sobreposição e aí ele me dá percentuais, 80%, 90%, já peguei casos assim, onde a pessoa dizia que não tinha assinado, de uma indústria enorme, e aí a gente fez a sobreposição e foi comprovado que dava 80%, um deu que ele disse que não 85%, o outro deu 98%. Como que você vai falar que não foi a pessoa, né? Mas aí depende da linha de defesa da empresa. Do que você precisa. Que tá fazendo. Do que você precisa de material. Exato. Uma questão assim, pelo que eu entendi então, só para deixar claro pro pessoal, a gente consegue identificar que uma escrita não é de alguém, então eu vou excluir que a pessoa escreveu, e eu consigo também identificar se eu tiver uma suspeita de quem fez aquela escrita se passando pela outra pessoa. É mais difícil aí. Essa segunda situação é mais difícil. Porque você vai ter que. Aí você vai ter que seguir uma linha investigativa diferente. Você vai ter que coletar, vamos supor, vamos pegar uma empresa, vamos pegar um caso. Porque essa matéria ela é muito usada pelo FBI. Então tem literaturas que contam esses casos reais, como a gente estuda, né? Um caso do FBI. Existiu uma suspeita dentro de uma empresa em que sumiu dinheiro. Eu acho que foi fulano de tal. Não foi. Aquela coisa toda, sempre. Quem assinou o cheque? Quem assinou, né? E aí foi feito o quê? Uma coleta, né, por um profissional, onde esse profissional, ele era já... Porque não tô falando uma empresa, né? Tô falando um negócio muito grande, né? Onde o FBI estava envolvido. Então, a gente já pensa que é um negócio... Onde valia a pena o investimento de investigação. Não, coisa de dia a dia. 5 mil. E aí, o que acontece nessa história? Eles fizeram provas de testes onde todos os colaboradores tinham que escrever sobre o que eles estavam fazendo naquele dia. E aquelas cartas foram todas recolhidas e aí o perito foi avaliar, porque você consegue, por exemplo, uma carta de 20 linhas com assinatura, você tem material suficiente para dizer de quem é essa daqui. Então, você já respondeu uma pergunta que era próxima. Qual o limite que eu tenho que ter de escrita para poder fazer uma análise? Então, se for só assinatura, pelo menos 20. É um número que a gente tem. Mas se você tiver um texto e assinatura, tá ótimo. Já tem, porque as linhas têm muitas letras, muitas coisas ali para você usar, porque aí você tem que fazer análise comparativa. Por exemplo, eu vou ter que pegar todo o teu texto, como você faz o seu A? Onde é que você faz, onde você fecha aqui ou fecha ali? Toda vez que você faz a volta, você faz uma respiração e aquilo diminui a força. Isso eu tenho que ter o meu instrumento no laboratório. Aí eu vejo que ali tem uma redução de pressão. E isso é seu, o falsário não vai conseguir copiar. E aí eu vou pegar aquela assinatura que a pessoa diz que não fez. Não, mas você tem 25 letras As, né, sei lá, tantos %, aqui. Como que não é sua? É de quem, então? Sim. Né? Não tem pra onde fugir, né? Não tem como. E interessante porque, assim, só para o pessoal entender, então, a gente tem na perícia grafotécnica estas análises, a gente vai ter esse comparativo, então eu vou conseguir saber se foi a pessoa que assinou ou não. Mas tem uma outra área que você também atua, que é a documentoscopia. Que aí seria falsificação de documentos. Acho que seria isso, exato, né? E aí é um outro tipo de análise que é feita. Sim. E aí você vai... como que... Só para o pessoal entender como que é feito isso, a gente pode falar, por exemplo,
adulteração de documento? Como que se verifica isso? Sim. É assim, a grafoscopia ela está intimamente ligada à documentoscopia. Por quê? No caso, a assinatura, o manuscrito, ele sempre vai estar aplicado num quê? Num papel ou num espaço digital, tanto faz, ou um tablet, que hoje a gente já está atuando com isso, ou no papel. Então, a documentoscopia é onde eu vou olhar esse documento se ele é autêntico. Porque existem, por exemplo, né, na área médica mesmo, os casos que acabam chegando. O médico não pôs aquele CID. E aí o CID apareceu e aquela assinatura, atestado falso. Isso acontece com muita frequência. Sim. E aí é uma área que a gente utiliza eu utilizo a documentoscopia, porque essa aplicação daquela assinatura que não foi feita pelo punho caligráfico daquele médico, e geralmente é uma assinatura assim, né? Que faz não um tem rabisco qualquer, né? Uma rúbrica. E aí falar, essa rúbrica não é minha. Então não se trata de falar, não importa se é uma letra ou se é uma rúbrica, as duas coisas dá para você provar. E na documentoscopia, como já aconteceu, essa assinatura colocada ali, ela foi uma assinatura digital. E aí a perícia ela sai do mundo da grafoscopia, porque eu não vou mais utilizar as técnicas da grafia para fazer o que? A validação do documento. Na validação do documento, eu tenho que entender, por exemplo, se for uma folha, eu tenho que saber se aquele papel ele já estava em branco e a pessoa foi lá e assinou depois, ou realmente aquele texto foi escrito ali antes. Aquele traço que está ali em cima do escrito, ele foi aplicado após, né? Ou antes. E aí, para isso tudo, é uma outra linha de investigação. Daí a gente já vai para o mundo da documentoscopia. E se for documentos digitais, é uma coisa. Se for documentos físicos, é outra. Então vamos falar. A caneta, por exemplo, que você usa. A caneta que você usou para assinar aquele papel, ela tem uma cor. E ela tem um tempo que aquilo fica no papel. No papel você consegue medir se aquela caneta realmente foi utilizada no mesmo momento onde aquilo foi feito. E às vezes isso vale a pena fazer ou não, depende do tamanho do problema, né? Porque são investigações muito profundas, né, que você vai ter que fazer uma análise química, você vai ter que fazer comparação de impressoras, porque tem isso também, né, a pessoa usou uma impressora, fez como que chama, até o atestado médico, e tem que eles fazem, declaração? Prontuário. Não, prontuário, que é o relatório médico, isso mesmo. Eu fiz uma perícia nesse sentido, e a pessoa pegou esse relatório, e aí pedia, sei lá, 10 sessões que o convênio cobria isso. Aí a pessoa foi lá e fez o quê? Adulterou a quantidade de sessões, aumentou justamente, e isso começou a acontecer muito. Aí como que você vai fazer a validação? Você tem que investigar as linhas que estão naquele papel, e os espaços entre essas linhas que estão impressas ali. Como é aquela impressora onde foi impressa as linhas superiores e as demais linhas. Então, é uma investigação bastante profunda, porque... O mundo digital facilitou ou dificultou? Eu não estou dizendo tecnicamente para análise. Obviamente, que nem você falou da sobreposição, análise de traço, obviamente é muito mais fidedigno e rápido fazer por via digital, mas eu digo assim, a relação digital-social, ele facilitou ou dificultou a vida do perito grafotécnico? Eu acho que ele dificultou, sim. Dificultou porque para você fazer uma avaliação você vai ter que saber muito mais coisas do que antes, né? Antes as validações elas eram mais... tinham um jeito de fazer que era mais o mesmo, né? Que todo mundo seguia. Agora tem muitas outras maneiras de você... Mas será que é isso? Será que é aquilo? Será que é o IP? Será que aumentou as variáveis. As variáveis. E como é uma coisa nova ainda, isso não tem um padrão X, entende? Pode ser que no futuro a gente vai ter mais ferramentas, metodologias, modelos estandarizados, né? Exatamente. E assim, só por curiosidade mesmo, quando vocês usam esses métodos na justiça, esses métodos provavelmente são métodos de fora do Brasil. Eles precisam ser validados no Brasil? Como que funciona isso, essas metodologias para essas análises? Assim, graças a Deus nós estamos super bem representados e eu fico até emocionada quando eu falo, porque a gente tem, né, o
professor Del Picha, que ele escreveu o Tratado de Documentoscopia. Estive agora no Congresso de Documentoscopia no Paraguai. Ele foi ovacionado por peritos do mundo inteiro. Que legal. Então o trabalho dele, né, quem começou foi o pai dele. Então eles têm toda uma... Já uma segunda geração. Exatamente. Então o que nós utilizamos é muito deles, do que eles deixaram como legado. E no mundo inteiro, né, não é só nós, né? Então a gente tem muito disso já arrumado aqui dentro de casa. Então isso facilita muito, né? Eles têm assim, deixaram coisas muito boas para nós. E a entrega deles é muito genuína, né? Eles são pessoas incríveis. Então, gosto até de falar do nome deles, porque de fato faz a diferença, né? Que bom. Eu estou na perícia há 37 anos. Eu diria que eu lembro de alguns casos que o pai deve ser o pai dele. Não sei te afirmar se é o pai. O filho não deve ser, porque o filho deve ser da geração de vocês. Mas o pai dele aparecia em processos com verificações na época até se usava, na época das juntas de conciliação e julgamento, se usava a homologação da perícia. E ele fazia avaliações relativas a contrato de trabalho, se estava assinado, se foi antes, se foi depois, a motivos de documentos virem, essa avaliação de documentos naquela época. Então eu imagino hoje que deve ter evoluído tudo isso com esse mundo novo que... Por isso que os laudos, né, eles são sempre referenciados, os laudos grafotécnicos a eles, né? Segundo o professor Del Picha, né? Então, tudo referente a ele. E agora eu queria ver com você, Letícia, para a gente falar um pouquinho da coisa romântica, né? Nós falamos só naquilo que é para provar que alguém fez, o que é irregular. Falar um pouquinho dessa condição romântica, no bom sentido, da escrita, que é aquilo que no começo até a gente conversava, com relação à personalidade, à forma, e aquilo que se pode fazer, que eu acho que é fundamental, e se oferecer, que isso eu acho que é um estigma muito grande que ainda se tem. Tá, tudo bem, eu vou passar para análise. E aí, o que isso me ajuda? O que isso eu posso melhorar? Qual a linha que vai seguir? E ao que eu entendi, me corrija por favor se eu estiver errado, isso inclusive é um dos parâmetros que se pode usar em tratamentos psiquiátricos, psicológicos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para elucidar essa condição, vamos dizer assim, mais preventiva do que material que a gente tem dentro da escrita. É uma área extremamente assim apaixonante. Eu sou suspeita para falar, né? Porque a escrita, ela é a nossa alma, né? Da onde que veio? Qual que é a origem? Voltando lá para trás, Michon, um francês, Michon começou a perceber que nos movimentos, que ele era, né, um padre, ele era um abade, contar a história de onde que veio já, claro, né, para saber do que não tem a ver com adivinhação, não misticismo, mas entender a origem. A origem é a coisa mais importante que as pessoas deviam se questionar antes de embarcar nas coisas. De ouvir e reproduzir o que não conhece. Exatamente isso. E aí o Michon, ele estava lá, né, um francês, era padre, abade, ele escutava as pessoas vinham se confessar, isso aí eu estou falando de 1400 anos atrás, muito tempo atrás. Então ele observava que quem vinha se confessar lá com ele tinha alguns tipos de escritas diferentes. E tinham pessoas que tinham mais dinheiro e tinham uma escrita tal. Menos dinheiro, uma pessoa tal. Mais raiva, pessoa com uma letra tal. E aí ele começou a falar, olha, eu vou estudar isso aqui. E aí o que ele fez? Ele começou a coletar as escritas para poder entender padrões. E ele buscava padrões. E naquela época era filosofia. Era o que tínhamos para estudar dentro da onde? Da igreja. Né? E aí ele começou junto com o outro abade, o abade Flamin, para identificar esses padrões e o comportamento que vinha humano. Eles não tinham como a gente tem hoje. Nós temos Freud, nós temos Jung, a gente tem medicina. Eles não tinham nada disso. Então era uma base totalmente empírica. Total. E aí ele foi medindo e ele falou assim, ele chegou pro padre, né, pro papa e falou assim, olha, a gente pode ajudar as pessoas a se desenvolverem, elas podem se dar melhor em casa, né, a igreja tinha esse papel do coletivo, social tal. Aí ele falou assim, vamos usar então pra gente conseguir ajudar as pessoas. O padre falou, o quê?
O padre não, o Papa. Não vai não. Então a gente não vai deixar isso acontecer. Aí ele falou assim, eu tô resumindo a história. Tudo bem, muito obrigado, mas então eu abro mão. Eu não quero mais ser abade. Ele abriu mão do sacerdócio e passou a seguir a Europa inteira fazendo palestras em praças, em cidades, para falar do quê? Uma coisa que ele chamou de grafologia. O estudo da grafia. É isso. E aí ele foi e começou a fazer ele gastou a vida inteira dele, ele morreu fazendo isso, começou, e aí teve muitos problemas, porque naquela época existia uma força muito grande de falar que era adivinhação. Porque astrologia, grafologia, misticismo, e ele sofreu muito sobre isso. Por isso que o meu papel é o quê? Mostrar que, sobretudo, viemos de uma ciência. O ser humano, ele não é uma matemática. O ser humano tem nuances. Claro. Só que como você chega num resultado, você tem que ver padrões. Sim. E esses padrões que se repetem. E é sobre isso que eu trabalho. Então, dentro do meu trabalho da grafologia, que são os princípios da grafoscopia, inclinação, velocidade, direção. Só que vistos com outro objetivo. Outro objetivo. Exato. É a mesma referência. Não é um negócio, nossa, olha, me parece que a sua letra está assim. Não é me parece. Eu tenho informações materiais, eu tenho evidências. Partindo disso, nós utilizamos a grafologia dentro de uma área, de uma especialização que se chama grafopatologia. As doenças que elas são possíveis de identificar na escrita antes de ela ficar solidificada. Por quê? Somatizações. As pessoas que têm mais estresse, que estão mais acometidas de uma coisa muito difícil, aquilo está aumentando, a gente tem os traços específicos de cada uma dessas coisas. E isso mensurado te dá uma indicação se é um transtorno de personalidade, se é um toque, sei lá, se é um narcisismo. A gente tem como identificar isso. Só que nós não somos médicos. Então nós somos o quê? Um profissional que trabalha com a grafia, onde podemos servir aos profissionais que atuam nessa área, porque eu não entendo dessa dimensão, eu entendo da escrita, então eu posso dizer, olha, aqui vai tem auxiliar. Nós temos aonde isso já acontecendo. No Brasil eu estou assim, fazendo essa tentativa não, que tenta não faz, né? Eu estou fazendo a divulgação. Mas na Argentina, a gente tem uma das grafólogas chamada Adriana Ziliotto, onde ela trabalha com o Hospital das Clínicas. No quê? Na administração de remédio para doentes com mal de Alzheimer e de Parkinson. Porque estes movimentos neuroescriturais, ela faz uma coleta no tablet e aí ela faz a medição. Tomou remédio, que mudou? Qual foi o tratamento a conexão? Tá dando resultado. Exatamente. Então a gente tem isso já acontecendo hoje na Argentina. E agora, né, com a minha ajuda aqui no Brasil, começa a acontecer aqui também. Então a gente está caminhando para começar a mostrar que existe essa ciência, as ciências se auxiliam, né? Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que foi minha bandeira sempre. E eu acho que agora, graças a Deus, a gente está conseguindo ver as coisas de uma forma diferente. Eu digo nós, assim, a classe médica como um todo, que é a utilização da multidisciplinaridade no uso, vamos dizer assim, no produto final do objetivo a que se busca. Porque sempre houve uma refuta uma série de coisas, é a mesma coisa se falar em religiosidade, não se levando para misticismo, mas se dizendo assim, eu tenho que acreditar que existe alguma coisa possível que para você seja importante, que para mim, por exemplo, não seja tão importante, mas que essa importância que você dá a uma religião, a uma crença, aquilo que for, te traz benefícios e que alivia aquilo que a medicina tem que buscar sempre, a tua dor. Uhum. Então, eu acho que essa multidisciplinaridade, esse multiprofissionalismo, ele é fundamental, até porque é óbvio que se você me dá uma escrita, eu não tenho capacidade, não fui formado, não estudei, nunca me propus a entender da forma como você entende e da forma como você vai me dar aspectos aos quais eu vou poder ajudar. Uhum. Então eu acho que é muito importante isso que você falou,
eu acho que vai de encontro àquilo que hoje a ciência tem que buscar. Se todos nós buscamos uma especialidade, a medicina está dentro disso, essa especialidade tem que vir dos diversos campos da ciência. Ela não pode estar restrita a uma condição. Então, eu achei muito, muito importante, fundamental, e gostaria que isso ficasse bastante gravado e discutido, que é o uso disso, entendeu? No dia a dia, porque é importante, tudo aquilo que você falou é ciência, eu vejo, e ainda existe uma visão mística, não? Isso por quê? Porque se confunde com astrologia, sabe? Que também, é o que eu sempre digo, para você poder dizer que uma determinada coisa funciona ou não, o primeiro aspecto é você conhecer muito dessa coisa. E o que acontece é que a gente vê comentários, a gente vê refuta de pessoas que não sabem nem do que estão falando. Assim como a homeopatia, como que hoje é uma especialidade, como uma série de coisas que a gente ouve, que você diz assim, pô, mas para eu poder dizer assim, isso funciona, isso não funciona, isso é verdade, isso é mentira, eu tenho que ser um especialista naquilo que eu estou falando. E não por simplesmente refutar o que eu desconheço. E, assim, só pra gente trazer pro pessoal algum exemplo prático, você podia contar um caso que você usou da grafologia? Você usou da grafologia auxiliando. Que te consultaram, para fazer essa identificação desse padrão? Como que é esse uso na prática? Tá. Eu também faço atendimentos individuais, então existem pessoas que querem se autoconhecer, se desenvolver, né, e chegar e tem alguma coisa diferenciada da vida. Então tem várias linhas. Aplicações. Várias aplicações. Em relação à parte médica, como eu falei para vocês, eu não entro nesse lugar, porque eu não sou, né, eu vou só a parte da grafia. Acabou, sim, né? E essa é uma linha que mais, assim, tem da oportunidade, também me coloco aí à disposição de vocês, se quiserem fazer um teste, com certeza, né? A gente pode, vocês têm as especialidades, olha, Letícia, eu tô com um caso aqui, me manda, dentro da sua área, o que você falaria? Entrego para vocês um relatório, né, com medições, porque isso é o que vai, né, e aí vocês com a especialidade vão conseguir testar é como se tem uma história que vai até aqui, daqui para frente eu não consigo alcançar, sim, que é onde a gente troca as fichinhas, sim, né. Agora, dentro da parte do desenvolvimento pessoal, existem muitas questões. E aí a pessoa depende do que ela quer, né? Desde a área, por exemplo, tem situações onde uma mulher vem me procurar e ela quer viver feliz, né? A mulher quer muito isso, a mulher quer ter o espaço dela, a mulher quer crescer na vida. E às vezes ela não tem essa dificuldade de conseguir se valorizar como profissional. E aí na grafia a gente identifica quais são os padrões que ela tem de personalidade. Neste momento, né, que isso já aconteceu diversas vezes, a mulher se empodera muito, porque ela fala assim, poxa, então eu não estou me valorizando, eu estou me deixando para trás, e eu tenho toda essa potência dentro de mim, e aí ela acaba assumindo o quê? Coisas que ela não estava fazendo antes. Eu tenho um dos casos que uma das minhas alunas era youtuber. Eu tenho um canal do YouTube também. Ah, que legal. E aí, ela me depois conheceu pelo YouTube. O canal pro pessoal. Muito, muito bacana. Já há um tempo que eu venho fazendo, né? E aí, ela me conheceu pelo YouTube. Ela tem uma doença de... Ai, eu não vou lembrar de novo direito os nomes. Mas ela tem uma dificuldade de caminhar, de andar, né? E que vem com os anos dando muitas dores e enrijecimento dos músculos. E aí, quando ela ela me achou na internet, ela queria entender a grafologia. Aí ela fez uma sessão, achou legal, foi para a parte terapêutica. E aí, nos traços dela, eu falei assim, olha, você tem muito enrijecimento, você quer fazer todas as coisas muito certinhas, você precisa, tem que dar conta da casa. No caso da história dela, ela é empresária, ela tem a família que trabalha com ela tem uma empresa, e aí ela se cobra muito para ser uma mãe muito boa, para fazer as coisas certas. Então ela tem muitos processos
prisioneiros dentro dela. E isso afeta ela fisicamente. Claro. Ela não consegue ficar bem das costas, ela não consegue andar, e aí ela tem períodos de crise muito grande. Aí a gente começou a fazer o atendimento, ela, Lê, eu entendi, então eu fico me cobrando demais. Sim, você tem que relaxar, olha o seu traço, olha como isso aqui está endurecido. Aí eu passei uns exercícios para ela, que tem exercícios grafoterapêuticos, aonde a gente vai, porque o processo, tanto de fazer acontecer quanto desfazer, é neurológico, né? Então eu consigo dar exercícios de grafia onde aquilo vai deixar mais leve, suave. Ela começou a fazer, ela melhorou do problema que ela estava muito, né? E aí, claro que é um sistema. Dentro desse sistema familiar também trouxe, reverberou tudo isso, né? E aí é uma nova etapa, enfim, né? O processo de desenvolvimento pessoal, ele passa por etapas, né? Ao mesmo tempo que eles veem uma empresária que agora fala, vai você, fala, ao invés de ela fazer no lugar do filho, não, filho, se vira aí, que agora eu vou cuidar de mim. Aí ela fala, Lê, tudo que eu queria, agora eu tô vivendo mais... Sabe, eu tô então você usa como um diagnóstico, mas também como tratamento. Como terapia. Legal. Isso. Só para a gente parametrar uma coisa importante que a gente não poderia deixar de falar nisso aqui, né? Você desenvolveu uma técnica própria de avaliação de cartas suicidas, é isso? Explica pra gente como é que isso foi desenvolvido e como é que você pode... E se realmente a gente consegue avaliar uma carta prévia de suicídio, nem tentativa, né, de suicídio propriamente dito, às custas da grafia. Conta pra gente. Então, a grafia, ela vai revelar o seu estado interno, né? E a gente tem casos, por exemplo, onde a pessoa realmente estava num estado de dor e sofrimento muito grande e ela deixa uma carta suicida. Então você sabe que aquilo de fato veio de um punho caligráfico que a pessoa estava em sofrimento. Por exemplo, caso onde um homem ele cuidava da própria mãe, a mãe estava muito, muito adoentada e ele que fazia tudo em casa. Então ele estava naquele processo de ele sentir tanto pesar por aquilo, aonde ele não aguentava mais. A mãe ela tinha mais de 80 anos, ela não ia se recuperar, ele sabia disso. Aí ele resolveu dar o basta, deu lá o remédio para a mãe, né? E aí ele fez lá toda a situação e deixou uma carta escrita, né? E cometeu o suicídio. E aí ali naquela carta tem a dor e o sofrimento psíquico que ele estava exagerado. Como vários casos que a gente viu já na televisão, do caso onde o pessoa matou a família, jogou lá no Rio de Janeiro e depois se matou, etc. Aquela carta, ela tem traços de que a pessoa estava sofrendo uma pressão muito grande de não ter dinheiro, de não saber o que ia acontecer. Então, ela não estava no estado, estou bem. Né? O que é muito diferente quando você deixa né, tem um caso até que aconteceu, esse daí é diferente. A mulher sumiu. Uma mulher sumiu tal, e o marido, não sei onde foi parar minha mulher, isso aqui, foi na polícia, deu queixa tal. Aí não achava a esposa, aí passou um tempo, aí achou o corpo da pessoa, né? Não, mas desculpa, eu falei o final da história, aquela que conta a piada no final e depois conta, né? Aí antes de achar o corpo, ele falou assim pra polícia, ela me mandou uma carta dizendo que ela fugiu com o amante e que tava deixando a gente. E aí ele apresentou essa carta achando que isso ia ser como prova. Exato. Né? E aí a perícia deu que esta carta, ela foi feita sobre alguém que estava coagindo ela a escrever aquilo. Ela não tinha traço, tô ótima, feliz da vida. Tô fugindo pra felicidade. Não, pelo contrário, eram traços muito enrijecidos, onde demonstrava a falta de fluidez, de conexão. E a gente tem uma área na grafologia que se chama a grafologia emocional, que vem disso. Tem palavras que você, por exemplo, estou feliz. O seu cérebro sabe o que é estar feliz, sabe o que é estar triste. Então isso reflete nos movimentos a escrever. Então, quando a pessoa está falando de uma coisa feliz, obviamente que aquele traço vai o quê? É físico. Quando eu tô com medo... Tá relaxado. Exato. A pessoa tá com dor... Ela não faz força aqui. Ai, gente, eu tô tão feliz. Você consegue perceber? E vai pra escrita. E aí, essa carta foi vista como uma pessoa sob, né? Coação. Tinha alguém lá falando pra ela, escreve isso. Copia aqui, né?
Exato, tudo muito assim, né, certinho. E aí conseguiu identificar. Aí passou o tempo, achou o corpo, aí ele fala, não fui eu. E aí acharam que foi ele que mandou, aí descobriu tudo, o crime, que era ele que tinha mandado. E tudo começou pela carta. A suspeita começou pela carta. O indício principal foi da carta. E essa técnica, que você desenvolveu, ela se baseia em quê? Em traço? Método Radai. Sim. O método Radai que eu desenvolvi, o quê? É voltado especificamente para o desenvolvimento pessoal, porque na minha experiência, na minha maneira de ver, eu acredito que o que a gente passa está assim de a gente entender os nossos processos. Se você não traz a consciência do porquê você faz o que você faz, você não sai da ratoeira. Você tem que saber as suas motivações. E o método Radai, que ele é criado onde eu consigo acessar o consciente, o subconsciente e o inconsciente que está na escrita. Então, dentro do método, dessa metodologia de aplicação, é mostrar para a pessoa que o que você está fazendo aqui está saindo desse porão. E esse porão, né, ele precisa ser aberto e entendido do porquê, porque ele está dentro de uma estrutura da sua casinha. Aí você entende isso aqui e você passa adiante. Então o método ele é baseado nas neurociências, não na minha avaliação subjetiva de que essa pessoa aqui tem que mudar isso, porque ela tem que ser uma mulher livre. Não, eu tenho que entender dentro do sistema dela o que é o próximo passo dela, que às vezes é o que eu falo, às vezes é um passo. Não é 280 passos, mas o método ele está baseado no quê? Nesses sistemas neuroescritural, porque sai dali. Se aquele traço está muito contido, se ele está muito invasivo, se ele não tem força. A força, por exemplo, a pressão, que é uma das categorias que a gente avalia, ele fala da energia psíquica. Ele fala da sua intencionalidade de vida, o seu compromisso com o outro. E aí as pessoas, elas têm que entender, poxa, olha, eu não tenho isso aqui na minha letra. Eu não tenho muito compromisso com o que eu falo. Né? E como eu também sou terapeuta, aí eu faço essa união, né? Entendi, você criou um método para utilizar a grafologia na aplicação terapêutica. Isso, porque tudo que eu vou fazer eu tenho que ver a letra antes. Eu sou consteladora, eu vou constelar de acordo com aquilo que eu identifiquei ali na escrita, não é da minha cabeça. E isso para mim é muito importante, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de provas. A minha formação com processamento de dados, eu tenho que ter o dado. Se não tiver o dado, eu não funciono. Mais concreto. Né? Então eu tenho que ter isso medido. E a grafologia me dá essa evidência. Não é o que eu acho que é. Tá ali, tá no papel. Eu sei que é pra lá. Aí que vem o subjetivo, né? Porque muitas vezes as coisas ficam no campo subjetivo. Na escrita, não. Eu não tenho dúvida. Porque tá ali, né? Sim. É isso. Interessante. E aí a gente... Alguma coisa muito... Honestamente, pra mim, muitas das coisas que você falou, embora... todos esses anos. Que a gente pensa com outra... Só pensa na negócio de assinatura, né? Então tem então a gente está mais nessa... O dia a dia mais voltado para um pedaço disso, que é o que a gente vê no dia a dia de perícia, de materialidade. E, sim, até para a gente partindo já pro final, né? Até pelo tempo... mas para a gente passar... A gente tem um público também que assiste de empresas e tal. A gente pensa... numa aplicação assim prática para empresas, o que a gente poderia falar? Olha, essa situação de repente eu vou precisar de um profissional desse. Quais seriam as situações que você identifica que tem uma aplicação prática para empresas? Sim, eu também, a grafologia... A terapia, com certeza, é para todo mundo. Mas eu digo assim, dentro da grafologia... O que acontece? Na Europa, ela é muito utilizada para recrutamento e seleção. Isso acontece muito. Aqui no Brasil também, né? Acontece, mas não é todo mundo que sabe, é aquela coisa. É comum pedir, escreve uma redação, mas às vezes para ver se a pessoa sabe escrever, não para fazer análise, né? No fundo é que tem uma equipe lá atrás que vai usar. Então, quem usa bastante, né? Todo mundo pode utilizar e está crescendo esse movimento de utilização. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é da área de seguranças de condomínios. Então ele vai colocar um colaborador para trabalhar ali na segurança de condomínios de alto nível. Então tem que ter uma pessoa de confiança. Na hora de fazer essa seleção, como que ele vai saber se a pessoa pode confiar nela ou não? Todo mundo quer trabalhar e todo mundo é confiável. Né? E na grafia a gente consegue identificar a conduta, o comportamento, como ela vai reagir em situação de estresse. Se de fato aquela pessoa ela
ela é adequada ao que você está pedindo. Então, por exemplo, às vezes você tem uma necessidade na empresa que você precisa de uma pessoa flexível. Que você vai chegar para ela e falar assim, olha, então hoje, ao invés de você colocar essa caneca aqui, eu preciso que você atende uma porta, eu preciso que você faz não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Aquela pessoa, se ela não tem uma atitude aberta e flexível, ela não vai fazer. E ela vai te processar porque você pediu para ela fazer uma coisa fora do que era pedido. Que já aconteceu. Um dos clientes que eu tenho foi fazer uma seleção, contratou uma pessoa falando, mas a pessoa falou que é flexível. Aí quando eu pedi para ele fazer uma tarefa, ele disse que sim, aí ele foi lá e processou, porque falou que era acúmulo de função. Nunca acontece isso, né? Imagina. Então, e aí na grafia você consegue entender se aquela pessoa vai estar, ela é mais disponível, sabe? Ou não. Se ela tem uma característica, sei lá, ela tem muitas dificuldades de manter a emocionalidade. Então, por exemplo, às vezes são atividades que requer que é uma pessoa mais centrada. Ela não pode ter uma briga em casa, chegar aqui e ter que fazer sei lá, no caso, de repente, uma cirurgia, ou pilotar um avião, uma coisa que ela tem que estar, ela tem que ter as emoções mais sob controle, ela tem que ter uma inteligência emocional onde cada coisa está no seu devido lugar. E aí a grafologia entra para te ajudar a entender não só a conduta, mas o comportamento dela diante do que ela vai passar, antes de você ter que passar pelo problema. Sim. Porque você já sabe, né? E toda vez que a pessoa, vamos supor, fiz uma análise, passei para o cliente vai lá e fala assim, não vou seguir o que a Letícia falou. Deu ruim. Porque a gente erra, nós humanos, porque a gente tem a nossa emoção. A pessoa vem falar com a gente fica tocado. Empatia, né? Isso. E na grafia não tem como mentir. Porque quem está ali é inconsciente. Ela vem de uma esfera que independe de quem, como e por quê. É inconsciente, acabou. Exatamente. As psicopatias, por exemplo, o caso da Suzane Richthofen, o caso do Nardoni, etc., todos eles, tá ali naquelas cartas, tá tudo ali escrito. A Monique também, que teve aquela situação com o Henry, né, com a criança, esses traços, eles já vêm mostrando esses comportamentos. É como que você, sei lá, desde contratar um cuidador que vai cuidar de uma pessoa da sua família querida, você vai saber se aquela pessoa tem paciência? Como você vai saber disso? Na cara, não dá, gente. Não. Legal, é bem interessante isso. Muito para ser utilizado, então, num processo de seleção. A gente, então, já falou, né, tem várias aplicações, né? Desde o processo de seleção, depois a questão de adulteração de documentos que podem ser apresentados à empresa, questão de assinatura, né? Então, não fui eu que assinei, não dá para fazer isso, né? Então, a gente tem uma ampla aplicação prática. Questão da veracidade de determinadas condições que se cria na empresa, buscando benefício próprio, Sim, por acidente de trabalho, enfim. Tudo aquilo, as declarações do indivíduo, descreve para mim então como é que foi o acidente. Com aquilo você consegue saber se ele está mentindo, se ele está falando a verdade, se foi daquela forma, se não foi daquela forma. E cientificamente, né? Não eu acho. Isso que é o mais importante. Entra a última pergunta. Nossa, o problema é tempo, doutor. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando, porque é uma coisa nova para mim, honestamente, todo esse lado. Essa visão, nunca fui de criar estigma, de não ter aceitação sobre isso. Mas é que eu digo, para poder aceitar você tem que conhecer. E a pergunta é assim, como é que isso é visto? Porque uma coisa, isso a gente vive muito em medicina, é o que é a prática. Outra coisa vem para a gramática, e piora quando a gente fala em direito. Por quê? Porque a gente depende de norma, depende de toda uma... Como é que o direito, na sua experiência do dia a dia, como é que o judiciário em si está enxergando tudo isso? O que a gente tem de prático para colocar? O que é muito aceito e realmente é fundamentado é a grafotecnia dentro da área judicial. Tá. Eu sou perita também, nomeada e etc. Então isso daí é uma área que onde naturalmente já vem vindo há muitos anos. Isso aí não tem problema. A questão da grafologia para a parte de direito, a gente esbarra muito aonde? Com os psicólogos. Então ainda não existe no Brasil uma linha onde fala assim, temos o especialista da escrita.
O especialista que é o psicólogo, e esse é o ponto. Eles não entendem ainda hoje, né, que a psicologia vai trabalhar dentro do universo da mente. Eu não sou especialista da mente, eu sou especialista do traço. Exato. O meu objeto de estudo é o movimento neuroescritural produzido pela sua mão, é o traço, é o que fica no papel. Então, e que pode dar determinadas características. E aí quem vai dar o aval final é o médico, é o psicólogo, porque eu não sei nada daquilo. Será que a neurociência não seria uma forma de a gente tentar trazer, de fazer uma junção de ambas as posições? A gente tem essa parte, né, da grafologia com a neurociência, mas a questão é a jurídica. Aonde que esbarra na legislação. Exato, porque aí tem que ter muito definido a profissão. Então, quando você fala, por exemplo, até da grafotecnia, a gente não tem uma faculdade de grafotecnia, não tem um órgão, né? São cursos. E aí a gente entra numa questão que é como que as pessoas vão se formar em relação a isso. Por isso que eu tenho um instituto, que é o Instituto Radaic, e ali eu tenho desde a formação inicial, onde eu pego aquele aluno que ele começa no ano 1, aí ele vai entender o básico de grafologia, e depois ele vai para o RH. É como uma faculdade. Sim. Né? E aí a gente vai capacitando essa pessoa. Quantos anos é esse curso, doutora? Então, a parte número 1 o básico é 1 ano. E a gente agora vai para a segunda etapa, onde as meninas estão vindo, que é a parte mais de a documentação. Então, elas vão ter que assistir muitas horas comigo, de atendimento que eu faço com pessoas que não têm condições de fazer um pagamento. Sim, claro. E aí elas vão fazer a parte do quê? De supervisão. Então, elas têm que fazer os relatórios, acompanhar, até o momento em que elas vão estar aptas para dar esse segundo passo. Em geral, 3 a 4 anos, mas o básico ela precisa cumprir. Isso depende do que da pessoa. Se ela não faz o que precisa, e o negócio não anda, né? Isso, acho que essa colocação sua é para a gente deixar até no ar, né? Que está na hora de se começar a criar possibilidades legislativas, estão aí os nossos legisladores, para utilizar-se de uma ciência que ela vem, que ela não tenta ser absoluta, ela tenta trazer subsídios de convencimento, e aí é onde entra para mim a perícia, porque eu sempre defino, a senhora vai ver inclusive nos meus livros essa definição, é assim, a perícia ela tem finalidade de convencimento, ela ela não tem finalidade de julgamento, ela tem finalidade de convencimento. Então, o que eu vejo dentro disso, ela é material, ela é prova, mas prova de convencimento. Tanto que o juiz não está destrito a laudo, não está destrito a nada. Mas que isso é mais um fator a ser introduzido dentro do judiciário, dentro das análises jurídicas, tanto as extra quanto as judiciais, para que se possa fazer com que essa ciência evolua mais ainda. Exato. E que ela possa ter materialidade jurídica, que se possa dizer, olha, até aqui, e principalmente o que a senhora colocou com muita propriedade, né? Se ter cursos, se ter formações sobre isso, que permitam que o indivíduo... Quanto mais, eu sempre dizia isso, né, que eu sou de uma época que quando você falava em perícia médica, o indivíduo perguntava, não, eu quero saber a tua especialidade, colegas. E a gente chegou hoje a ver a perícia médica como ela é, uma especialidade médica e tudo mais. Então eu acho que esse caminhar que você está propondo, que a senhora está propondo no conteúdo é esse mesmo. Quanto mais profissionais estiverem lutando por esse objetivo, lutando por essa ciência, mais credibilidade e aceitabilidade ela vai ter na sociedade, e, consequentemente, buscando a finalidade da pacificação social. Isso. Eu acho que a ciência, para que serve um conhecimento se ele não servir o outro? Aplicado. Entende? Sim, é uma coisa que, tipo, na minha vida, depois que eu aprendi, prática, não tem função. Tem função. Não é? Você estuda tanto, sabe tanto uma coisa e não serve para ninguém. Não serve para nada. Então, para que estudar? Né? Não faz sentido. Então, o foco é esse: é desenvolver pessoas, desenvolver a disciplina e focar que o nosso Brasil
Brasil ele é tão acolhedor, né, com tantos conhecimentos. Sim. Será que não tem ninguém que vai falar, cara, dá pra gente construir uma casa para todo mundo melhor, né? Eu acredito nisso, tenho muita fé e tô fazendo minha remada aqui. É isso aí. Isso aí. Ótimo, então a gente já partindo para o final, queria primeiro agradecer muito a participação e ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, esse bate-papo legal sobre esse tema tão importante e talvez muito desconhecido do público em geral, né? Então eu, por exemplo, conhecia como a grafotecnia, a parte de grafologia não conhecia quase nada, não sabia tudo isso que foi colocado aqui, achei bem legal mesmo, vou até procurar para dar uma lida sobre, que eu achei um tema bem interessante, mas também deixar para você deixar seu contato, né, o pessoal saber como te achar, quais são os contatos, falar um pouco você tem um instituto que dá curso sobre essa área, então deixar aí para o pessoal que está assistindo a gente os contatos e como quero estudar mais sobre isso, quero saber, quero fazer um curso, como que te acha, como que procura o instituto e tudo isso. Legal. Bom, eu tenho um instituto chamado Instituto Radaic, Centro de Pesquisa da Escrita, e ali eu formo as pessoas desde o básico, desde o zero, né? E aí ela tem uma formação inicial em grafologia, onde ela vai estar comigo durante 1 ano, ela tem o acesso ao curso que está gravado, ela assiste no tempo dela, mas ela tem um olhar dedicado a ela, para que ela realmente aprenda e faça a coisa acontecer. Não só com a grafologia, mas com a grafoscopia também e a documentoscopia também, porque tudo é da escrita, é uma especialidade na escrita que você vai começar a trabalhar. A partir deste momento, ela vai para a segunda etapa, que são as especializações. Se ela é de RH, ela vai fazer o curso de gestão empresarial e recursos humanos em grafologia. Se ela é da área terapêutica ou médica, ela vai entrar em grafopatologia. Se ela é terapeuta, em grafoterapia. E aí a gente tem várias especializações. Hoje no Brasil, eu tenho a alegria de dizer isso, porque são anos de trabalho. Eu sou o instituto que tem a maior quantidade de cursos disponíveis para aplicação. A pessoa é professora, então ela vai fazer o básico, tem que ser, é igual uma formação, você tem que saber o básico e depois a segunda parte. Sim, claro. Né? Tem os desenhos infantis, onde você vai identificar desde a situação da criança no ambiente detalhe. Não é como a psicologia que vai avaliar a casinha. Não, a gente analisa o traço, sempre é voltado ao traço. E aí a gente tem os abusos emocionais ou não, né, os sexuais, tudo isso através desses traços. Então esses cursos estão disponíveis no Instituto Radaic, institutoradaic.com.br. E eu também tenho um canal no YouTube, Letícia Radaic, chama meu canal. É só de colocar lá, já vai achar, né? E eu sempre tento comunicar para as pessoas a questão da grafia para o quê? O desenvolvimento dela. Porque é onde eu acredito. Se você olhar para você, você vai entender que tem muita coisa que a gente faz parte do sistema. Não adianta ficar... deixando a culpa na mão, a batata quente na mão do outro, né? Então eu faço bastante colocações assim, para que as pessoas sejam, porque todo mundo quando eu conto que eu sou grafóloga, as pessoas falam assim, eu quero ver a minha letra, né? As pessoas querem sempre que eu faça a letra minha, que menos importa, né? O traço é que vai determinar. Aí é isso, então ali no canal eu faço umas explicações para a pessoa entender que a grafia dá para ela, entender o outro, isso é uma fonte de renda extra, ela não precisa largar o trabalho dela, ela pode ser uma perita grafotécnica como eu sou, atuar nos tribunais, atuar para empresas, fazer a área de recursos humanos e continuar, né, ali fazendo a grafologia crescendo no Brasil, é isso aí. Legal. Eu queria te agradecer, dizer que aprendi muito com você, pretendo ficar pesquisando, lendo principalmente, acredito muito que isso, que não é em vão a tua luta, porque nenhum reconhecimento vem se não tiver muita, como eu digo, né, muito mais transpiração. E eu acho que dentro dessa linha foi muito importante para os nossos ouvintes e tudo mais, essa série de desmistificações que inclusive você fez para mim, que atuo no mercado há muitos anos. E as empresas às quais estão filiadas ao nosso instituto, que é o Instituto Paulista,
pode ter certeza que a gente vai fazer chegar isso, tá? Se pelo obrigada. Nosso canal, e também vai fazer chegar dentro daquilo que a gente hoje vê como necessidade de se melhorar a condição desta relação capital-trabalho, dessa relação que existe entre as pessoas, essa visão social. Parabéns pelo teu trabalho, agradeço, obrigado de você ter vindo aqui nos dar. E que a gente já fique programado para umas próximas conversas e pegar temas específicos, falar, vamos falar só sobre isso, e aí a gente ir a fundo e aprender bastante com você. Obrigado, estamos sempre à tua disposição também, naquilo que a gente possa ajudar, e depois eu vou precisar, inclusive, pessoalmente, nós vamos conversar, para que a gente faça a divulgação do teu trabalho dentro das nossas empresas, das empresas que a gente assessora, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Letícia, a palavra é tua para o encerramento. Eu quero, assim, faz só 20 anos que eu tô fazendo um exercício diário, constante, tanto de estudo quanto a divulgação da grafologia no Brasil, e hoje eu posso ter a alegria de dizer na língua portuguesa, porque eu tenho alunas em Portugal. Então, o legado que eu venho praticando é para tirar do mundo subjetivo, mas mostrar que existem comprovações científicas, porque o conhecimento, como eu falei, ele tem que servir ao próximo. Esse é o meu objetivo de vida. Faz 20 anos que eu faço isso. E eu tenho certeza que essa entrega, que é genuína, né, da minha parte, ela vai chegar onde tem que chegar. Sem dúvida. Então, eu quero agradecer porque vocês fazem parte, né, da minha jornada a partir de hoje. Hoje vai ser um dia que eu vou comentar com as pessoas o dia que eu vim aqui. E eu sou muito, muito grata por essa oportunidade ao lado dos doutores, porque é difícil chegar nessa área médica, é difícil poder ter essa chance de mostrar, olha, tem uma coisinha que talvez possa te servir. Então eu sou imensamente grata do fundo do meu coração por essa grande oportunidade, esse carinho, esse reconhecimento que eu estou sentindo aqui no coração quentinho. Obrigada, gente. Então, pessoal, a gente está encerrando mais um episódio do MedLexCast. E a gente sempre deixa aquele recado no final, né? Se inscreva, compartilhe, curta o nosso vídeo, manda aqui os comentários e faça a sugestão de próximos temas, entrevistados, para a gente poder estar trazendo um conteúdo para vocês sempre atualizado, temas relevantes, como foi esse papo de hoje, um papo bem legal sobre a questão da grafologia, a grafotecnia e tudo que a gente discutiu aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado pela audiência e pela paciência. Obrigada.